Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Futebolizando. É isso aí, meu nome é Denilson e finalmente o projeto foi colocado em prática, né? E hoje a gente já vai inaugurar o primeiro vídeo do canal com o primeiro quadro, chamado Opinião Futebolizando. Esse quadro será dado um tema e eu emito minha opinião sobre. Lembrando que você também pode emitir a sua opinião usando o espaço de comentários aí abaixo. Segunda-feira a gente conheceu os 26 representantes da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. E é aquilo, né? Época de Copa, sempre época de convocação, sempre surge aquele velho assunto, quem mereceu, quem não mereceu, quem ficou de fora. E nessa convocação não foi diferente. A gente começa com a grande surpresa que foi a convocação do goleiro Everton, né? O Everton, goleiro do Grêmio, apesar de ser um goleiro experiente, já ter disputado a Copa do Mundo de 2022, não era um nome que eu esperava que fosse convocado. Para mim, em algumas principais listas, o goleiro Bento do Al Nassr e o goleiro Hugo Souza do Corinthians apareciam como mais candidatos, né? Pegando essa terceira vaga. Já era de conhecimento que Alisson e Ederson seriam os dois primeiros, restava saber quem seria o terceiro goleiro. E eu achava que, na minha opinião, o Hugo Souza seria esse terceiro goleiro. Para mim, ele fez um ciclo melhor que o Everton, sendo mais decisivo, com menos falhas, sendo muito importante lá em 2024 para o Corinthians não ser rebaixado, sendo um dos principais pilares, com defesas importantes. E também nos mata-matas, né? Se a gente está falando de Copa do Mundo, depois dos três primeiros jogos de fase de grupos, o que vem pela frente é só mata-mata. E ocasionalmente pode ocorrer de ter uma disputa de pênaltis. E o Hugo é um goleiro extremamente eficaz em pênaltis. A gente sabe, ele tem menos de 3 anos no Corinthians e já se tornou um dos maiores pegadores de pênaltis da história do clube. Então, para mim, Hugo Souza merecia essa terceira vaga entre os goleiros. Não que o Everton não seja um grande goleiro, ele tem uma grande história no Palmeiras, mas comparando os ciclos, para mim, Hugo Souza fez um ciclo melhor. E claro que, além do Bento, que falhou, né, no seu último jogo antes da convocação, creio que isso também tenha pesado, o goleiro Fábio, do Fluminense. Fábio, um goleiro experiente que não teve, injustamente, ao meu ver, nenhuma convocação para a seleção neste ciclo, mas merecia muito. É um goleiro experiente, mais de 40 anos, e tem sido fundamental para este Fluminense. Campeão de Libertadores, campeão carioca, fazendo com que o Fluminense chegasse bem à frente nas suas decisões. Então, para mim, o Everton foi a grande surpresa, e até porque tinha goleiros melhores para ser convocados. Hugo Souza, na ausência do Hugo, o goleiro Fábio do Fluminense. Seguindo na convocação, a gente teve a parte de defesa da seleção brasileira, né? Creio que essa seja a área onde tenha menos dúvidas, né? Por exemplo, a gente já sabia, como o próprio Ancelotti já tinha falado, da convocação do Danilo, do Flamengo, apesar de ser um jogador que já está mais experiente, não esteja mais no seu auge, mas ele apostou na experiência, um jogador que ele conhece, um jogador que já jogou Copa do Mundo, e eu acho que foi a tendência ao escolher alguns nomes nessas posições entre laterais e zagueiros. Lembrando que não temos aquele lateral incontestável, né? Não temos aquele lateral que a gente confie 100%. Então, nesse aspecto, não tinha muito o que fazer. Acho que Wesley, Danilo, Alexandro eram, vamos dizer assim, as opções que tinham. Os outros laterais, como por exemplo o Carlos Augusto da Inter de Milão, nem titular é. Então a gente não tem ainda nas laterais aquele jogador que esteja pronto para vestir a camisa da seleção e seja incontestável. Então, apesar do nome do
do Danilo, do Alexandro, a gente olhar assim meio torto, né? Não gostar muito, mas vamos dizer assim, é o que tinha para hoje. Entre os zagueiros, ele levou dois que para mim estão entre os melhores do mundo hoje, apesar da experiência. O Marquinhos vem muito, vamos dizer assim, pegou um status de lenda na equipe do PSG, campeão da Champions ano passado, finalista mais uma vez. Do mesmo jeito, o seu potencial companheiro na seleção, que é o Gabriel Magalhães, campeão da Premier League com o Arsenal, e vai disputar a final da Champions contra o PSG. Então assim, o Brasil hoje vai ter uma zaga de 2 finalistas de Champions, de 2 campeões em seu país. Então creio que os zagueiros titulares hoje são incontestáveis. Já os reservas, né, Bremer e Léo Pereira, eu vejo, ao meu ver, não eram os mais indicados a estar na seleção. A gente tem outros zagueiros que estão desempenhando melhor, como por exemplo o Murilo, certo que o Murilo teve sua chance na seleção e foi mal, mas um contexto totalmente desfavorável, você entrar numa bagunça que era a seleção do Dorival contra uma Argentina fora de casa, então tudo jogou contra o Murilo, que não teve mais oportunidades depois disso. Então eu acho que ele merecia uma segunda chance, chegou em semifinal de Europa League com o Nottingham Forest, vem bem no Nottingham, né, na Premier League. Então o Murilo poderia ser uma boa opção. Você também tem o zagueiro Beraldo, que é um zagueiro que talvez não esteja no melhor momento, mas para um tiro curto como a Copa ele faz várias funções. No PSG está jogando de volante, além das funções de zagueiro. Então você tem um jogador versátil para a Copa do Mundo é muito importante. E o outro nome que eu gostaria de ressaltar aqui é o do zagueiro Léo Ortiz, que é o companheiro de zaga de Léo Pereira no Flamengo e que para mim é melhor que o Léo Pereira. Então, assim, eu acho que é outro jogador que podia ser lembrado e destacado nessa seleção, né? Mas creio que no geral essa parte de defesa ela não tem muitos nomes atrativos, né? Você vai mais ali pela experiência ou até mesmo por um jogador que se destaca um pouco melhor, como é o caso do Wesley, né, na zaga. Então essa região de zaga da seleção ela é um pouquinho mais complicada por não ter unanimidades. E chegando na parte de meio campo, a gente também não tem nomes assim muito contestáveis, né? Vamos dizer assim. Talvez o principal nome seja o do Lucas Paquetá, que pegou, né, uma dessas vagas. Um início, né, uma chegada no Flamengo a peso de ouro, uma grande contratação vindo da Inglaterra, mas que ainda não teve tudo aquilo que a gente espera dele com a camisa do Flamengo. Entre os nomes que ficaram de fora, a gente tem Gabriel Sara, que era que vem fazendo um grande ano pela equipe do Galatasaray. Fora isso, outros nomes ali como o Andreas Pereira, e outro que fez parte deste ciclo, mas acabou ficando de fora, que foi o Andrei Santos, que teve oportunidades no Chelsea, não foi tão bem nem na seleção, mas por ser um nome que fez parte do ciclo, eu imaginei que fosse no lugar de Lucas Paquetá. Mas no resumo geral, essa parte de meio-campistas, né? Você tem ali o Casimiro, você tem Bruno Guimarães. Então essa parte de meio-campista, até por não ter também grandes opções, você acaba que levando o que tem, né? Não temos aquele meio-campista clássico que a seleção já teve, mas dentro das opções, ao meu ver, foi o melhor que tinha para levar. E chegando no ataque, que foi a grande expectativa, o que as redes sociais falaram durante a semana, os programas e tudo, conhecemos os jogadores que foram, né? E claro que a grande expectativa era por conta do nome de Neymar. Ao meu ver, o Carlo Ancelotti optou muito mais pela escolha de Neymar por conta de um escudo, porque sabe que se perder, os holofotes não vão ser voltados para ele, sim para o desempenho de Neymar.
Também uma parte comercial que a gente sabe que patrocinadores gostam pelo nome, por tudo que representa o Neymar, muito mais pela seu desempenho técnico neste ano e até mesmo no ano passado. O Neymar já não vem sendo o Neymar que todo mundo conhece, né? E deixou de fora um nome como João Pedro, por exemplo, um dos melhores jogadores ou avaliado pelos jornalistas da Inglaterra, o melhor do Chelsea, 15 gols, 5 assistências nessa temporada. Creio que foi um ponto muito baixo para a seleção não ter levado o João Pedro. Tivemos surpresas, né? Como por exemplo Igor Thiago, que a gente até a convocação passada não se falava no nome dele, teve ali seus minutinhos contra a Croácia e fez um gol, e eu acho que foi o suficiente para cravar a sua vaga na seleção. Endrick também, que entrou bem nos últimos amistosos, acabou também ganhando sua vaga. Ryan, né, ex-Vasco, agora no Bournemouth, também uma grande surpresa, não esperava que estivesse na convocação. Um nome que fica de fora e eu gostaria muito de ver ele nesta Copa é o centroavante Pedro, do Flamengo. Vem fazendo sempre muito decisivo, é um centroavante nato, um cara que não desperdiça oportunidades. E para a Copa do Mundo, que é um tiro curto, agora 8 jogos, é sempre importante ter um centroavante, né, na seleção. Para mim, Carlo Ancelotti erra em não levar Pedro e nem João Pedro, né? Os dois Pedros. Para mim, erra em não levar esses dois nomes. E em relação, voltando mais uma vez ao Neymar, é aquela coisa, né? A parte comercial, acho que falou mais alto, a pressão dos bastidores, que por muitos jogadores foram ditos que que Carlo Ancelotti não ia ceder a esta pressão, acabou cedendo. Vamos ver como será o desempenho, né? Creio que Neymar não vai jogar como um atacante, sim, mais recuado no meio campo, fazendo ali um terceiro homem de meio campo, armando o jogo. Vamos ver como o Carlo Ancelotti pensa o Neymar nesta seleção, se vai ser um reserva, também existe esta possibilidade. Creio que ficaria surpreso se ver o Neymar como reserva, mas é isso. No geral, uma boa convocação. Eu gostei dos 26, apesar de ter esses questionamentos e alguns nomes que, na minha opinião, não poderiam ter ficado de fora, como João Pedro, Hugo Souza. Agora vamos ver como vai ser essa preparação para a Copa e o desempenho. São 8 jogos, vale a efetividade, vale não oscilar durante os jogos, e o Brasil vai em busca desse Hexa. E esse foi o primeiro vídeo do canal Futebolizando. Espero que vocês tenham gostado. Ainda esse projeto inicial, é tudo muito novo, várias evoluções ainda vão vir ao longo dos tempos. Já deixe usando o espaço para comentários o seu comentário, o que você achou, se você concorda, discorda, quem merecia, quem não merecia, quem ficou de fora e você achou ruim, sua expectativa para o Brasil na Copa. Também pode deixar sugestões para futuros quadros. Ainda vai ter várias evoluções. Aqui é só o primeiro vídeo, né? Um teste inicial de tudo que vai ter. Também compartilhe esse vídeo, divulgue o canal para seus amigos, para seus parentes, deixe seu like também, se inscreva, comente, faça tudo aí, que tem muita novidade vindo em breve. Como eu falei, isso aqui é só um teste inicial e espero que vocês tenham gostado. Também, se você tiver querer divulgar sua marca no canal, também entre em contato através do Instagram do canal, que vai ficar aqui. Vou também estar divulgando. Fique atento às redes sociais, em breve mais novidades. É isso, fui!